Palavra do Senhor no texto no qual vamos basear a mensagem desta noite se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho segundo narrado por Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Diz a palavra do Senhor assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar, e anunciava-lhes a palavra. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrojavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Deus tem sido maravilhoso para conosco. Nós sabemos muito bem que nem todas as obras que Jesus realizou foram escritas. João explicitamente afirma isso no final do Evangelho que ele escreveu. Cristo fez muitas coisas que não estão escritas na palavra. Aquilo que é para nossa instrução, o Senhor determinou que homens registrassem. Nós cremos então na inspiração de Deus a estes escritores que deixaram um registro para a nossa orientação. As coisas importantes estão registradas. Por causa disso, nós temos muito cuidado. Eu, particularmente, eu acredito que você também, tem passagens prediletas nas Escrituras, mas nós não podemos fazer uma separação entre o que é mais importante e o menos importante. Quando você olha esta imagem, lembra dessa história, você vê com o coração muito movido por uma simpatia, o amor de alguns amigos por alguém que estava impedido de caminhar, alguém que estava entrevado, alguém que estava imobilizado numa cama. E estes 4 homens levam aquele seu amigo até a presença de Jesus. Nós estamos no começo do ministério de Jesus. Marcos escreve, cada um dos evangelistas dá uma ênfase, dá um foco, uma maneira de narrar, não contraditória, mas complementar, e no filtro dos olhos deles, não é? Fazendo algumas observações que nem sempre os outros também percebiam. Daí eu entendo porque Deus inspirou 4 evangelistas e não apenas um, para ficar tudo registrado para o nosso coração. E Marcos tem um jeito também peculiar de fazer o registro do Evangelho, não é? E é muito precioso isso. Um dos comentadores que eu vi ao estudar esta mensagem, ele faz uma proposta bastante interessante, dizendo que há uma alteração entre o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1 de Marcos há uma narrativa do ministério de Jesus, num momento glorioso, pacífico, de excelente relacionamento com as pessoas. E a partir do capítulo 2 é narrado e é registrado os conflitos que Jesus tinha com outros homens, com seres humanos. Sim, no capítulo 1 fala do grande embate entre Jesus e Satanás na tentação, mas contra os homens, o primeiro registro em Marcos nós encontramos aqui. Jesus, ele sai, ele volta para a sua terra, lá ele começa a operar os milagres, a fazer as suas obras, a pregar a sua palavra. Em Nazaré é rejeitado, em Cafarnaum ele é acolhido, em Cafarnaum ele tem uma casa. Que casa é essa? Jesus disse, vocês lembram muito bem, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, é justo entender que Jesus Cristo não tinha uma propriedade dele, nem um lugar que ele possuía, toda a glória
que ele tinha nos céus, dono de todas as coisas, ele se esvazia ao ponto de não ter uma propriedade sequer nessa terra durante seus 30 e tantos anos de vida sobre a face da terra. Mas havia uma casa que era considerada sua casa. Os comentadores começam a analisar, sem ter muita base neste texto propriamente, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 54 a 56, há mais alguma referência à casa lá em Cafarnaum, mas era considerada a casa de Jesus, casa dos seus pais, onde morava Maria, moravam os outros familiares de Jesus. É isso? Será? Pode ser. Uma casa que Pedro tinha, porque Pedro também era de Cafarnaum. Será que era a casa dele que foi cedida para Jesus? Não é importante, mas era a casa considerada de Jesus, era o seu local. E Jesus volta para a sua cidade. Lembram-se, no capítulo 1, a última narrativa é de uma cura que ele faz de um leproso, e ele pede ao leproso, vai diante do sacerdote, porque era necessário mostrar ao sacerdote que estava curado para ser declarado oficialmente limpo e reintegrado na sociedade. Mas não fala para ninguém sobre esse assunto ainda. Não fala para ninguém, mas o leproso não consegue se conter. Ele vai, ele é declarado purificado, ele anuncia, e então aquilo maravilha as pessoas, mais gente vai atrás de Jesus. Jesus volta para a sua cidade, a notícia espalha, Jesus está em casa, e vai todo mundo lá. E então é ali que ocorrem estes fatos que estão narrados nesses 12 versículos que nós encontramos aqui. A casa se torna pequena. Aliás, casa pequena era normal. As descobertas arqueológicas em Cafarnaum falam de pequenas casas, perto dos nossos padrões. Casas com no máximo 5 metros de tamanho de parede, alguma coisa, pequenas casas, não é? Dentro da construção típica daquela época. Isso dizem as pesquisas e escavações lá em Cafarnaum, perto uma das outras, ao lado uma das outras, às vezes um largo, um espaço maior entre elas. Claro que não haviam ruas como nós temos nos dias de hoje, é evidente, não havia carruagens e carros motorizados naquela época, alguma coisa ou outra com rodas, mas era pouquíssimo, não é? Então não havia uma preocupação com arruamento para todos os lados, casas muito próximas, casas sem telhados pontudos, como é nosso costume, por causa da chuva que cai, nós fazemos para que a água possa escoar, não é? E num lugar onde não há chuva abundante, as casas com telhados retos, essas partes superiores das casas retas, eles serviam muitas vezes para depósito ou até para secar algum tipo de cereal que tinha sido colhido, era colocado em cima da casa, não é? Alguma estrutura de madeira, palha e um pouco de barro, era o que bastava para cobrir as casas. E nós encontramos então essas casas. Jesus está dentro de uma casa. É pequena, é verdade. O texto diz que não cabiam as pessoas. Ele fala, é claro, porque era pequena, mas aqui diz que não tinha lugar nem à porta da casa, nem mesmo lá de fora. Estava lotado de gente, todo mundo diante de Jesus. E o que Jesus fazia? E aqui eu digo para os irmãos algumas coisas do texto que nós não podemos de maneira nenhuma deixar em segundo plano no meio dessa belíssima história. Jesus, diz o versículo 2, anunciava-lhes a palavra. Jesus anunciava-lhes a palavra. O grande ministério de Jesus sobre essa terra foi o ministério da pregação. Ele é a própria palavra. João, ao começar o Evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E declara Jesus como a própria palavra de Deus. Não é? Quando o escritor da carta aos Hebreus começa, também diz que Deus falou outrora muitas vezes, de muitas maneiras a nós através dos profetas, mas agora nos falou por Jesus. Jesus é a palavra dita completa. Por causa disso não cremos em novas revelações, não cremos em novas instruções. Seguindo o que a Bíblia diz, nós não buscamos coisas novas. Nós buscamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fundamento, é a nossa única regra de fé e prática. Não precisamos de nenhuma nova revelação, está completo. E a Bíblia diz, ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula desta palavra. E Jesus sabia que a coisa mais importante que ele tinha a fazer era pregar, era anunciar a palavra. Aquela palavra que já dita aqui de púlpito, inicia dizendo, arrependei-vos.
dizendo e confrontando a humanidade, você e eu, com o nosso pecado, com o fato de que somos rebeldes diante de Deus, e precisamos ter uma atitude de reconhecimento de que nós somos rebeldes contra Deus. Não há possibilidade de se chegar de maneira correta, adequada diante de Deus, sem o reconhecimento do próprio pecado. Jesus prega assim, João Batista já estava pregando desta maneira. Os apóstolos que vieram depois de Jesus, as narrativas, falam de exatamente o mesmo tipo de mensagem. Pedro, no dia de Pentecoste, arrependei-vos, essa é a palavra do Evangelho. Reconheça que você é pecador, que você está devendo diante de Deus. Você precisa reconciliar, ter comunhão novamente com Deus. Daí os textos que nós lemos na liturgia, que falam que o homem a quem o Senhor Deus se afeiçoa e para quem o Senhor nota e olha, é para aquele que é abatido e humilde de espírito, que treme da palavra do Senhor. O que diante da palavra de Deus, ele busca realmente, no seu viver, encontrar as razões existenciais. Jesus prega a palavra. No capítulo 1, o versículo 38, aqui em Marcos, na outra página, você está com a Bíblia aí, na página anterior, capítulo 1, versículo 38, Jesus diz aos discípulos: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, pregar. Já escutei de lábios de pregadores dizendo que Jesus veio para curar, Jesus veio para restaurar relacionamentos humanos, Jesus veio para tirar certas doenças do mundo, Jesus veio para resolver alguns problemas todo lado. Jesus Cristo veio para pregar. Os sinais que ele fazia eram para mostrar a sua autoridade, não era finalidade. Ou nós temos alguma dúvida que se o Senhor quisesse, ele podia tirar todas as doenças do mundo no mesmo tempo, imediatamente? Não tenho dúvida que Deus podia fazer isso, mas a palavra é para pregar a geração humana, geração não, a humanidade melhor, para a humanidade, a pregação. Vocês estão em rebelião contra Deus, estão em rebeldia, vocês precisam restaurar sua comunhão com o Senhor. Esta é a grande pregação. Jesus é a palavra que vem ao mundo, para trazer aquela paz que os anjos cantam no nascimento de Jesus, a paz na terra aos homens, mas não é a paz entre os homens, a paz dos relacionamentos, é a paz do homem com Deus, relacionado de novo com o Criador, tirando de sobre si o medo da morte, do castigo, de não poder entrar num lugar delicioso pelas falhas, pelas limitações. O Senhor, ele restaura a nossa comunhão com Ele, e portanto não depende mais de nós e dos nossos relacionamentos interpessoais, mas é a nossa comunhão com o Senhor Deus. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Aqueles homens que tinham um amigo paralítico, levam o seu amigo naquele lugar. Nós não temos muitas outras informações. Eu sempre tenho muito receio quando nós começamos a elocubrar demais sobre a Bíblia, a fazer imaginações e associações, fugindo do texto bíblico. Eu sempre tenho muita preocupação com isso, uma vez que nossa preocupação, pelo menos da teologia cristã reformada, é que seja só a Escritura. Então, sempre eu tenho muita preocupação quando nós começamos a ir muito além. Não sabemos o que levou aqueles homens lá. A cura do seu amigo paralítico, provavelmente. Provavelmente também já tinham escutado a mensagem, poderia ser, e sabido de que era preciso restaurar a comunhão com Deus. Então levaram o seu amigo para escutar a mesma palavra de Jesus e ter a sua comunhão com Deus restaurada. Pode ser. Talvez alguns digam, não, isso eu acho que não é bem aí. Mas isso fica muito mais claro quando nós vemos que na época, mais do que nos dias de hoje, ainda nos dias de hoje, mas na época e na cultura judaica, mais do que nos dias de hoje, quando alguém tinha uma enfermidade grave desse tipo, a sociedade associava a algum tipo de pecado. Você fez alguma coisa, por causa disso que você tem essa dor insuperável, por causa disso você tem esse defeito, não é? Essa má formação física, por causa disso você tem essa limitação, é algum pecado que você fez. Associa-se então uma enfermidade a um pecado específico. Isso é o entendimento do ser humano, que não consegue perceber
que nós sofremos as consequências da queda, do afastamento da humanidade de Deus, não apenas minha ou sua, ou de uma ou outra pessoa, mas de toda a humanidade. Quando se afastou de Deus, sobre a humanidade veio todo o peso da consequência do pecado, anunciado pelo Senhor, dizendo: a terra vai produzir espinhos, você vai suar no seu trabalho, você vai ter dor para ter uma criança. Até mesmo o relacionamento das pessoas, da exploração do outro, do domínio do outro, sem amor, sem carinho e sem entendimento de como deve ser feito, tudo consequência do pecado. As doenças, assassinato, tudo vem caindo e sendo despejado por causa do pecado. É necessário reconhecer isso. Por que essa mensagem do Evangelho muitas vezes é esquecida? Mas Jesus está pregando isso. Aqueles homens levaram o seu amigo para lá. Para que é? Não sei exatamente, eu sei o que aconteceu, é isso que importa. Eles chegam, está lotado, não é fácil. 4 pessoas carregando alguém num leito. Claro, por favor, irmãos, nós temos que associar nossa mente ao que tinha naquela época, não é? Provavelmente uma espécie de um colchão de palha, era o que tinha mais comum, não é? Panos e palha, era mais ou menos isso que tinha na época. Não precisa ser tão velho assim para ter dormido num colchão de crina, né? Alguém aqui já dormiu no colchão de crina? Lembra aqueles colchões de palha dura que nós dormíamos? Eu lembro muito bem, e às vezes era tão bom. Não estou pregando a volta, coça também, se não tiver um bom lençol, traz uma coceira no corpo. Você sabe do que eu estou falando, né? Hoje com máscara não dá para ver quem está sorrindo ou não, mas eu sei que você sabe do que eu estou falando. Provavelmente alguma coisa assim. Os leitos eram simples assim, então aquele homem sendo carregado. Agora imagina 4 homens, uma multidão, carregando alguém deitado num colchão, num leito. Que coisa complicada, não tinha como chegar. Eles olham para cima, veem os tetos das casas todos retos. Como eu disse, isso é descoberta arqueológica, está confirmado, sim. Como o eirado, como o teto das casas era usado também para algum tipo de depósito, ou para secar a palha, o trigo, seja o que for, não é? Então várias casas tinham, e isso está lá nas descobertas, escadas que iam até em cima, para as pessoas subirem, para acessar aquilo que estava guardado lá em cima. É num lugar desse que os espias são escondidos por Raabe em Jericó. É num lugar assim que são escondidos os espias. Na casa daquela mulher lá em Jericó, no Antigo Testamento, eles sobem. Será que na casa de Jesus tinha uma escada para cima? Ou era uma casa vizinha? Não importa, elas estão próximas, é fácil de passar, é tudo plano, mesmo carregando um leito e um corpo de uma pessoa querida, não é? Eles chegam até onde Jesus está, eles veem onde Jesus está, escutam a sua voz. Não é uma laje como nós temos hoje. Alguma coisa assim, eles abrem um espaço, eles descem aquele homem. Imagino eles abrindo o espaço, palha, terra, madeira. Imagino que quem estava embaixo, o próprio Jesus, deve ter escutado o barulho e visto poeira caindo. Estou imaginando, é só imaginação, a Bíblia não diz, mas é isso que deve ter acontecido. E aí desce uma cama com um homem deitado à frente de Jesus. Jesus olha e admira-lhes a fé. A fé no Novo Testamento, ou na Bíblia, ela tem diversos significados. Sempre é crença, não é? A fé que nós chamamos de fé salvadora, que costumamos escrever com F maiúsculo, um dom de Deus, a capacidade de entender a palavra, de responder à palavra. Mas a fé é crença. Nós usamos isso até nos dias de hoje. Eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que... Nós usamos esse tipo, mesmo quando não falamos de coisas da referência espiritual. Jesus Cristo admira aqueles homens, a sua fé, a sua dedicação, a sua crença, a importância que eles davam de levar aquele amigo até a presença do Senhor. Como eu disse, com a intenção de cura, com a intenção de que ele ouvisse uma boa palavra, com a intenção de que ele entendesse e então ele se arrependesse, porque já que na cultura se dizia que as doenças e os problemas eram causados por pecado, então quem sabe escutar, se arrepender, ficaria curado. E provavelmente
dentro desse contexto é que nós encontramos o versículo 5 que está aí. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu creio que nesse contexto de pecado igual doença, pecado perdoado, doença curada, eu creio que nós podemos perceber esta intenção ou esta verdade. Mas é uma afirmação poderosa: os teus pecados estão perdoados. É uma afirmação poderosa, tão poderosa, que entre aqueles que estavam escutando Jesus haviam as pessoas versadas na lei, as pessoas que estudavam a lei. Quando eu falo lei, eu não estou falando constituição do país, eu estou falando a lei de Deus, que era também a lei civil e era também a lei religiosa, a lei moral, estava tudo junto, mas eram pessoas que estudavam a palavra, estudavam os escritos do que nós chamamos de Antigo Testamento, é o que tinham. Esses escribas que estavam lá, homens doutos, homens estudiosos, equivalente aos nossos mestres hoje, equivalente aos nossos doutores hoje, homens estudados, eles escutam o Senhor Jesus Cristo declarar o perdão de pecados e eles no seu coração, diz a Bíblia, diziam: quem que ele está pensando que é? Como ele ousa? Nós não sabemos, de novo, a Bíblia que não diz nesse contexto, se eles foram lá com um espírito crítico, para pegar Jesus em algum erro. Há outros lugares no Evangelho que narram que as pessoas iam querendo descobrir um erro de Jesus para acusá-lo de alguma coisa. Mas neste texto não diz isso, nós estamos no começo do trabalho. Talvez já houvesse uma ciumeira, talvez sim. Afinal, eles eram os escribas, eles eram as pessoas aptas a instruir. E agora aqueles homens, a multidão está indo atrás de Jesus, que não era escriba. Jesus, que sequer era da tribo de Levi, portanto ele não tinha o direito sacerdotal. Porque escutar dele alguma coisa? Quem ele pensa que é? Só um pode perdoar pecados. Os homens pensam em seu coração. Só Deus pode perdoar pecados. Errados eles não estavam. Só Deus pode perdoar pecados. Ninguém mais pode perdoar pecados. Quando você se converte, você aprende algumas coisas importantes sobre arrependimento. Você entende e aprende nas Escrituras que você deve reconhecer o seu erro e você deve deixar seu erro. E quando você reconhece seu erro, você deve pedir perdão pelo seu erro. Você deve se arrepender, ter um sentimento verdadeiro de que fez coisa errada, não é? E deve pedir o perdão. Esse perdão para um cristão, ele deve ser em 2 níveis, sempre. Especialmente, claro, e eu estou me referindo quando eu cometo um erro contra outra pessoa. Eu devo pedir perdão à pessoa. E nós devemos perdoar os outros. Eu tenho o dever de perdoar quem me ofende. É minha obrigação. Eu tenho o dever de pedir perdão a quem me ofende. A quem eu ofendi. Eu tenho o dever de pedir perdão a quem eu ofendi. Sem dúvida nenhuma. Mas nós, além disso, pedimos perdão a Deus, porque sabemos que quando nós ofendemos uma criatura de Deus, nós ofendemos o Criador. Então nós precisamos pedir perdão em 2 níveis sempre. Não é? Se você reconhece que o que você fez é errado, você tem que pedir perdão ao Criador. E se você reconhece que aquilo que você fez é errado ofende uma pessoa, você tem que pedir perdão a essa pessoa. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que os sacerdotes, eles, ao realizar aqueles atos sacrificiais, não é? Você levava lá a oferta pelo determinado tipo de pecado, havia diversos tipos de oferta, a lei ritual é imensa, é detalhada, não é assunto para este sermão, mas você levava as ofertas diferentes por cada coisa. Quando o sacerdote recebia, oferecia a Deus, ele fazia uma declaração de perdão. Ele não podia perdoar, mas ele podia dizer, por estar sendo obedecido à lei de Deus, que aquele ato estava sendo suficiente para o perdão de um pecado. Sabemos nós que tudo isso, aquilo era sombra de Jesus, do Messias, do Salvador. Nós sabemos hoje.
disto tudo muito bem. Aliás, isto já deveria estar no ouvido das pessoas que estavam ali ao redor, porque João, no capítulo 1 do seu evangelho, outro evangelista, João aqui, narra acerca de João, chamado de Batista pela sua obra. Ele fala que este João Batista, primo de Jesus, vendo Jesus, se refere a ele com uma expressão maravilhosa. Está em João 1, versículo 29. E o que está escrito em João 1, versículo 29? No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, isso não estava muito fora daquilo que já se ouvia dizer. E certamente, numa época que não tinha rádio, internet, WhatsApp, nem nada, mas as notícias se espalhavam. Como sempre, aquilo que nós aqui no Brasil brincamos, chamamos de rádio peão, né? Um vai falando para o outro falando para o outro, então as coisas estavam rodando, estavam sendo escutadas, estavam sendo espalhadas. E Jesus diz àquele homem: os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, esta é a coisa mais importante na vida de qualquer um de nós, é sabermos que nós temos paz com Deus, porque nós pedimos que Deus nos preserve do mal, de doença, de morte. Mas um dia todos nós vamos morrer. A Bíblia diz a respeito do dia que Jesus voltar e que haverá um arrebatamento, mas nem todos serão arrebatados, porque vão morrer antes. Quem de nós aqui pode afirmar que estaremos vivos na vinda de Jesus? Ninguém sabe. Então haverá o dia da nossa morte, provavelmente. E quando chegar o dia da nossa morte, como nós estaremos diante de Deus? Alguns têm medo, mas medo do quê? A Bíblia diz que Deus perdoa o nosso pecado em Jesus, então não há mais medo. A morte não pode ser um medo, é um desconhecido para muitos de nós. Nós aguardamos pela fé, sem dúvida nenhuma, mas ainda é algo assustador muitas vezes, sem dúvida, para qualquer um. Mas ela não pode nos apavorar de jeito nenhum, porque nossos pecados estão perdoados. E aqueles homens no seu coração diziam: quem ele pensa que é? Está no versículo 7. Quem ele pensa que é? Ele está blasfemando. Ele está blasfemando. Mas Jesus mostra quem ele sabe que é. Não o que ele pensa que é, mas o que ele sabe que é. Ele olha para aqueles homens e sabe o que eles estão pensando. Eu disse, já na outra vez que preguei nesse texto, eu quero dizer outra vez aqui, meus irmãos, eu não sei explicar algumas coisas nas Escrituras. E disse de manhã e volto a dizer à noite, para quem não estava de manhã: por favor, minha ovelha, não fique decepcionado com o seu pastor e vou mudar de igreja porque eu quero uma igreja de um pastor que sabe tudo. Você não vai achar. Não vai achar. E desculpe, mas tenha cuidado se você for a uma igreja que tem um pastor que diz que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Eu não sei algumas coisas das Escrituras, eu não sei exatamente o que estava com Jesus. Ele é Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, jamais perdeu sua divindade, jamais. Mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, Ele foi perfeitamente homem. Mas mesmo perfeitamente homem, Ele sabia o que aqueles homens estavam pensando. Era uma capacidade divina, além de todas? Não sabemos, a Bíblia aqui não está tratando disso. A Bíblia diz que ele percebeu no seu espírito que eles estavam pensando. Mas não estranhe muito isso. Não estranhe, porque muitas vezes nós percebemos o que está passando com as outras pessoas. Eu sei que aqui do púlpito eu estou falando, vocês estão olhando para mim, mas com máscara fica mais difícil ainda, muito menos para quem está me vendo ali na telinha. Aí então nem sei o que está fazendo, não é exatamente, é difícil, mas algumas coisas que nós reconhecemos. Hoje de manhã eu disse que nós que temos filhos, nós olhamos para os filhos, às vezes falamos assim: o que foi, Marcos? O que aconteceu? Eu não leio o pensamento do meu filho, que também chama Marcos, tem mais outro Marcos aqui dentro, mas eu estou falando do meu filho que está ali, não é? Mas assim, eu não consigo ler pensamento. Mas você sabe disso.
Até de cachorro a gente vê isso, não é? Você que tem cachorro em casa, você olha para o bicho e fala assim, o que você fez? E ele já sai correndo, porque ele sabe que fez alguma coisa errada. Sabe de alguma maneira. Mas com os seres humanos a gente percebemos tristeza nas pessoas, nós percebemos enfado nas pessoas, percebemos alegria, não é? Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens. Também isso não é estranho a nós. Também João, tratando de outra coisa, ele narra uma atitude de Jesus logo depois que ele purifica o templo, no capítulo 2 do Evangelho de João. Eu vou ler do versículo 23 a 25, João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia do que era a natureza humana. Então ele tinha esta capacidade. Talvez, se nós já temos uma certa percepção em certas ocasiões, eu sei que muitas vezes nós fazemos julgamentos precipitados, sem dúvida nenhuma, o que é muito errado. Mas há certas ocasiões que nós percebemos as coisas, muito mais o Senhor Jesus sabe o que está no coração daqueles homens. Por que vocês estão arrazoando no seu coração que eu estou fazendo um absurdo? Por que vocês estão indagando quem eu penso que eu sou? Por que vocês estão aí estranhando? Por que vocês estão me julgando blasfemo? Por que isso? E Jesus então continua dizendo aí, versículo 9 do texto de Marcos 1, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levante, toma o teu leito e anda? Vocês estão dizendo, quem eu penso que eu sou? Por que eu estou falando de perdão de pecados? O que é mais fácil falar? Estão perdoados os seus pecados? Sim, porque falar isso qualquer pessoa poderia falar. Como você ia saber se os pecados estão perdoados? Alguém falou. As pessoas falam. As pessoas não se responsabilizam pelas suas palavras, infelizmente. Mas Jesus está dizendo àqueles homens, o que vocês estão estranhando do que eu falei? O que é mais fácil? É falar? Ou é dizer para ele, levanta e anda? Então o Senhor Jesus Cristo diz o que você já sabe, não é? Versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade de perdoar aos pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vejam que afirmação sobre a sua divindade maravilhosa que Jesus faz. Primeiro, a frase, Filho do Homem, a passagem é uma frase que se encontra no Antigo Testamento. O profeta usa esta palavra para se referir ao Messias. Então, ele está usando uma palavra ou uma frase que era conhecido pelos judeus, sendo uma passagem profética. Filho do Homem. E ele usa essa palavra aqui, essa frase aqui. Mas ele diz assim, sabem quem eu penso que eu sou? Eu não penso que eu sou, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou o Filho de Deus, eu sei que eu sou o Messias prometido, eu sei que eu posso perdoar pecados. E vou mostrar isso para vocês agora. Levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele homem imediatamente se levantou, tomou seu leito e voltou para casa. Eu já disse, né, que às vezes as pessoas pegam um ponto de um texto bíblico e querem inventar alguma coisa. Eu não posso dizer nada, eu não posso... alguém diz lá, Zaqueu desceu da árvore, o primeiro galho que ele pesou foi o galho da posição social, o segundo galho foi do orgulho, o terceiro galho foi dos bens que ele abriu mão. Ele desceu de uma árvore, Zaqueu desceu de uma árvore. Não inventa a árvore, não coloca nome nos galhos da árvore. O que é esse leito que ele teve que carregar? Era o símbolo do seu passado? Esse leito era porque ele era pobre e não ia ter outra cama, precisava levar... Meus irmãos, não adianta nós ficarmos procurando na Bíblia o que ela não está dizendo. Ela não diz nada, ela não está preocupada. Ela diz que o Senhor diz, levanta, toma o teu leito e anda. E ele vai para casa levando o seu leito. E Jesus Cristo, então, nesse texto, onde está afirmada a sua tarefa, que é pregar a palavra, onde está afirmado o seu reconhecimento de que Ele é o Filho de Deus,
e que Ele pode perdoar pecados, e então Ele está trazendo a si seus atributos divinos e reconhecendo sua divindade. Lembram lá em Filipenses, quando fala que ele a si mesmo se esvaziou, diz assim: Ele não julgou como usurpação ser Deus. Ele jamais, Jesus em qualquer momento de sua vida, disse: eu não sou Deus, porque Ele sabia que Ele era Deus. Ele afirmava a sua divindade muitas vezes. Certa ocasião Ele recebeu adoração e nunca disse à pessoa que o adorava: levanta, que eu não sou Deus, como Paulo e Silas tiveram que fazer numa ocasião, Pedro em outra. Ele é Deus entre nós. Que beleza. Coisas importantes nessa historinha pequena e tão importante para o seu coração e para o meu. Mas há alguma coisa a mais que eu quero tirar disso e deixar com você. Eu faço a pergunta que já fiz hoje de manhã. Alguém aqui, porventura, encontra alguma coisa a repreender naqueles homens? Tem alguma coisa para falar mal daqueles homens que levaram seu amigo diante de Jesus? É uma atitude não correta? Você não admira essa atitude? Será que alguém, em algum momento, podia dizer: esses homens fizeram coisa errada, não deviam ter levado aquele doente até Jesus? Não podiam ter aberto um buraco no teto da casa? E eu tenho certeza que quem abre o buraco tem que fechar o buraco. Porque danificaram o teto da casa, tinham que fechar depois. Sabiam de que ter que reparar o dano, tinham que reparar o dano. Não há o que condenar nesses homens, nós temos que admirar esses homens, a amizade sincera, o carinho, o zelo, o cuidado, a caridade. Você não admira? Não é extraordinário isso? Se você tivesse um amigo paralítico e Jesus estivesse aqui, e estivesse em um determinado lugar, falando, ensinando e fazendo sinais, você não levaria esse seu amigo, se preciso for, nas suas costas? Alguém não faria isso? Sem se preocupar se tem escoliose, sem preocupar se tem problema no joelho, você não carregaria o seu amigo até Jesus? Então, o que eu creio que fica aqui na prática para nós, além dos ensinos bíblicos maravilhosos da importância da palavra, da divindade de Jesus, do fato de que Ele perdoa pecados, é o nosso dever de levar as pessoas a Jesus. Ou você acha que é errado levar alguém até Jesus? Se é importante levar para ficar curado, para viver anos e depois morrer, não é muito mais correto levar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus de amor, de perdão, de salvação, porque isso é para a eternidade? Como é que você pode deixar de dar importância de falar de Jesus a quem não conhece Jesus? Como paralíticos, como doentes, como incapacitados, como mortos nos delitos e pecados, como a Bíblia diz que todos nós estávamos, aqueles que já se converteram estavam, aqueles que não se converteram ainda estão. Então, minha irmã, meu irmão, na base da palavra de Deus, do amor de Jesus, da sua divindade, sua autoridade, seu zelo, seu poder de perdoar pecados, não negligencie o seu dever de testemunhar Jesus para as pessoas que estão próximas a você, nunca. Eu sei que tem pessoas que não querem escutar, já escutaram, tem pessoas que desprezam, transformam aquilo que é santo em que é impuro, eu sei disto, ao ponto da Bíblia dizer de jogar pérolas aos porcos, mas primeiro descubra se é porco de verdade, porque às vezes nós achamos que é porco e por causa disso nós não pregamos a palavra. Um amigo meu, uma ovelha minha, um homem que se converteu no tempo que eu pastoreava determinada igreja, nossas conversas, veio se converter, pois ele foi fazer profissão de fé na igreja, ser batizado, e quando estava na igreja ele viu a esposa viúva de um primo dele, de um parente dele, e ela ficou surpresa com ele lá na igreja, e ele disse para mim: ela nunca me falou de Jesus. Ela nunca me falou de Jesus, porque achou que eu estava muito
encruado nas minhas convicções, não ia adiantar nada. Então ela nunca me falou de Jesus. Misericórdia de Deus e vergonha nossa. Eu tenho certeza que no céu nós não vamos ter sofrimento, eu tenho certeza. O céu é perfeito, sabe? Nós lá não vamos sofrer nada, tenho certeza absoluta. Nós vamos ter senso da justiça de Deus, não haverá nenhuma tristeza. Mas eu acho, não é teologia, não é dogma, eu acho que vai haver um momento no julgamento em que nós vamos passar uma vergonha tremenda. Quando nós virmos pessoas amigas nossas sendo condenadas porque nunca ouviram de Jesus. E outra vergonha, quando vemos pessoas conhecidas nossas, de quem nós nunca falamos de Jesus, estarem lá, entrando no céu, olhando para nós, falando assim: não foi você. Não foi você que me falou. Ai, que vergonha. Então, eu acho que um momentinho ali, a gente vai passar por essa... Esse é pensamento meu, por favor. Agora não tem jeito, está gravado. Então, vai ter mais gente escutando, vendo isso, mas é o pensamento. Vai ter um momentinho lá que nós vamos passar por essa tristeza e essa vergonha. Não deixe de levar o seu paralítico a Jesus. Seu amigo, sua amiga, do seu irmão, não deixe de orar por eles, de quando possível testemunhar. Alguns casos é momento de exortar mesmo, mas você que conhece cada caso. Tem casos e tem casos. Mas nunca deixe de falar de como é importante Jesus, a salvação e a firmeza de fé. Deus tenha misericórdia de nós, sempre. Pai, rendemos graças por esse momento que estamos diante da Tua Palavra e na comunhão com nossos irmãos. Agradecemos pelo privilégio que temos de poder cultuar o Senhor, de escutar com liberdade em nosso país esta palavra. E pedimos que o Senhor aplique em nosso coração o Teu santo ensino e nos ajude a viver honrando o Teu nome e proclamando a beleza do Teu ensinamento, ó Pai. Cuida de nós. Vamos sair desta casa, mas não vamos sair da Tua presença. Acompanha-nos. Ajuda-nos a sentir a Tua presença sempre constante e a viver de acordo com esta presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, e a misericórdia, o consolo do Santo Espírito estejam convosco, meus irmãos, e sobre todos aqueles que amam o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.